Então, bom dia novamente, pessoal. Já começamos a gravar, né? E hoje, agora pela manhã, a gente vai começar com a palestra da professora Juliane Lemos, do IFPA Jabaetetuba. Então, Ju, sinta-se à vontade, a sala é sua. Olá, bom dia a todos, né? Primeiramente, queria agradecer, né, o convite do professor Carlos, professor Eduardo, para estar aqui hoje, né, contribuindo um pouco com o êxito de navegação. Infelizmente, diante da situação que a gente tem passado, né, com essa pandemia, a gente tem que se reinventar e tentar novas metodologias para a gente avançar, né, nos nossos cursos, nas nossas metas. É uma pena a gente estar passando por tudo isso e vocês não estarem tendo realmente as práticas embarcadas, que para mim foi, e de longe, uma das experiências mais incríveis que eu já tive foi meu êxito de navegação que eu embarquei, né, lá em Recife. E é uma pena mesmo, mas se no futuro vocês tiverem oportunidade de embarcar, eu acho que seria, assim, uma experiência incrível, né, para todos, né, a gente sabe que, principalmente para nós mulheres, temos mais essa dificuldade de estar conseguindo embarcar, mas se tiver oportunidade, é uma coisa que vale muito a pena. Eu sou a professora Juliane Freire, do campus Abaetetuba, né, como o professor Carlos falou. Eu trabalho com pesca desde a graduação, né, e atualmente eu estou no campus Abaetetuba ministrando disciplinas nos cursos técnicos de pesca, no curso técnico de aquicultura, né, trabalhado mais no âmbito da pesca mesmo, administração pesqueira, navegação, né, máquinas motores, trabalhado mais nesse sentido. E tenho também alunos de graduação, né, que têm feito seus trabalhos de conclusão de curso, voltados principalmente para os crustáceos da região, né. Tem um aluno que está fazendo agora um levantamento, a estrutura populacional do macrobraco amazônico, que é o camarão da Amazônia, né, o camarão nativo da região amazônica, que todo mundo conhece, o cascudinho, e avaliação de estoque na região das ilhas de Abaetetuba, né, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a palestra de hoje eu venho tratar um pouquinho sobre a pesca e a comercialização dos pescados no município de Abaetetuba. Como a gente estava falando logo no início, lá no nosso bate-papo, né, não tem muita informação sobre a pesca e a comercialização dos pescados em Abaetetuba, né, a gente tem pouquíssima informação, principalmente em relação a números, né, a volumes de captura, tipos de embarcação, percentual de categoria de embarcação, a gente não tem essas informações. E isso dificulta muito, né, o processo de pensar no manejo pesqueiro para a região, né, principalmente que essa região é uma região que trabalha muito com os acordos de pesca, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e não ter tanta informação acaba dificultando um pouco. Então, só para a gente ter uma ideia, né, da onde a gente está falando, para a gente se situar, o município de Abaetetuba, ele tem 72 ilhas, né, que compõem o município, então, as áreas ribeirinhas não são somente em relação às ilhas, né, você tem toda uma região ribeirinha, que são chamadas também de ramais, né, que em Abaetetuba a gente chama de ramais também, e 40% dos habitantes de Abaetetuba, no último censo, apresentou 130 mil habitantes, e 40% desses habitantes, eles estão nas ilhas de Abaetetuba, né, então aqui só para a gente ver essa divisão, né, das ilhas, então que está em coloridinho essas comunidades que fazem parte de cada ilha, e a gente tem uma especificidade... Deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho que não está aparecendo a tua apresentação para a gente. Não? Não. Tu fechou ela, Ju.
Oi? Tu fechou Agora ela. eu fechei? Foi. Estava aberta. Não É só tá. o professor não estava vendo. Vou abrir Não tá de novo. não tá abrindo para mim também, não. É porque tu ainda não colocou para apresentar, eu acho. Não, tá, para mim aparece apresentando. Agora. Agora abriu. Tá. Olha, edita essa parte aí, o pessoal do marketing aí, viu? Pode deixar. Deixa eu carregar aqui. Pronto, agora tá vendo? Sim. Pronto. Então, como eu estava falando, né, a gente tem o arquipélago, né, que pertence a Abaetetuba, que são 72 ilhas, e 40% dos habitantes de Abaetetuba, né, que no último censo de 2010 foi de 130 mil, então 40% faz parte das ilhas, né, então são muito populosas essas ilhas de Abaetetuba. Então, aqui um outro mapa, né, que mostra essa divisão das comunidades nas ilhas, e é importante a gente entender como funciona a questão da área em que Abaetetuba está situada. Então, a gente tem aqui, ó, o Rio Pará, né? Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui o Rio Pará, o apontador não está funcionando. Aqui nessa região, vocês estão vendo aí? Sim. Pronto, o Rio Pará aqui e aqui é o Rio Tocantins. Então, Abaetetuba, né, que é essa área aqui que está marcada, ela fica na confluência do Rio Pará com o Rio Tocantins, certo? Então, a gente tem aqui uma área que é uma área de várzea, né? Então, a gente tem a variação de maré ocorrendo, assim como ocorre nos estuários, né? A gente tem pré-mar, tem a baixa-mar, só que a gente tem uma área que é completamente de água doce, né? Então, por isso que é uma área de várzea que inunda as planícies de inundação, né? E a gente tem essa variação que configura a dinâmica da pesca na região, né? Então, a gente tem uma região que a salinidade é zero, né? Completamente de água doce, inundando essa área de várzea a cada 6 horas. E a gente tem também a questão do período chuvoso, né? Quando a gente está no período chuvoso, essas áreas da planície de maré, elas inundam ainda mais, né? Então, você tem uma inundação ainda mais das ilhas, né, de Abaetetuba, essas áreas de várzeas que servem como abrigo, como área de forrajamento para várias espécies que vivem na região. Então, a região de Abaetetuba, né, não só Abaetetuba, mas as outras cidades que tem em torno, elas vivem basicamente da pesca extrativa, né, tanto de peixes como de camarões, né, de água doce que existem ali na região, também do extrativismo do açaí, do miriti, né, principalmente esses recursos são os recursos mais importantes da região de Abaetetuba. A gente fez um levantamento, né, sobre os pescadores, né, dessa região de Abaetetuba, e foi registrado 8.703 pescadores na cidade de Abaetetuba, né, de acordo com o Ministério, só que são registrados na colônia 13.221 pescadores, né? Então, não são todos os pescadores que são registrados na colônia de pesca que tem o RPG, né, que você vai encontrar registro dele no governo federal. E isso acaba sendo um gargalo, né? Outra questão também é que as colônias de pesca, elas não são informatizadas, então a gente acaba tendo um problema aí se todos esses pescadores, né, ainda são vivos, se todos realmente estão atuando, porque a atualização desses dados ela é um pouco precária pelas colônias de pesca.
Além da colônia de pesca Z14 ali em Abaetetuba, a gente também tem um movimento muito importante, que é o movimento dos ribeirinhos e ribeirinhas das ilhas e várzeas de Abaetetuba, que é o Moriva, né, que ele trabalha não só com a questão pesqueira, mas com toda a questão fundiária ali da região, né, com a questão para conseguir áreas de reserva, busca áreas de assentamento, né, para comunidades, principalmente em relação às comunidades tradicionais, comunidades quilombolas que também existem ali na região. Além disso, nós também temos os sindicatos de pescadores ali de Abaetetuba, que também faz parte dessas organizações sociais da pesca. Em relação às embarcações pesqueiras que existem ali em Abaetetuba, nós temos quase todas as categorias que são classificadas pelo CEPINOR-IBAMA. Então, a gente tem as montarias, né, que são utilizadas com remo, né, que são as canoas a remo. Nós temos também as canoas à vela, temos as embarcações motorizadas, e embarcação motorizada a gente tem vários tipos de embarcação motorizada, desde as rabetas, os rabudos, que é essa da imagem. A gente tem também embarcações, principalmente em relação à pesca amadora, que é a embarcação com motor de polpa, né? Então, usam muito voadeira, né? Motor de polpa. Também tem embarcações de pequeno porte e embarcações de médio porte. As embarcações de médio porte, né, geralmente elas desembarcam lá no mercado do ver-o-peso, né, porque elas acabam indo pescar em áreas mais longe, devido à autonomia ser maior, né, de pesca, e no ver-o-peso eles encontram preços melhores para comercializar os pescados. Então, e também fica mais próximo do pesqueiro, né? Geralmente essas embarcações atuam. Então, vender no ver-o-peso acaba sendo melhor do que vender em Abaetetuba. Então, essas embarcações, além de venderem no ver-o-peso, muitas vezes elas abastecem também em Belém. Apesar de serem embarcações de Abaetetuba e que os pescadores residem nas ilhas de Abaetetuba, são registrados em Abaetetuba, na colônia de pesca, mas mesmo assim acaba desembarcando e realizando toda a compra de insumos em Belém. Essas embarcações, elas têm uma variação grande de capacidade diurna, né, de acordo com os pescadores que a gente entrevistou, uma variação entre 2 a 15 toneladas, mas essa informação é um pouco difusa, não é uma informação muito certa, porque nós não fomos às embarcações para fazer essa verificação, através só da oralidade dos pescadores. E a tripulação, geralmente, dessas embarcações de médio porte são de 4 a 6 pessoas, e a duração das pescarias é de 14 a 20 dias. Algumas embarcações também que atuam, né, mais na região costeira, né, do Pará, que são de Abaetetuba, são geleiras, né? Essas geleiras, elas levam piolhos, né, que são essas embarcações menores, que vão capturar o pescado e abastecer essas geleiras. E essas geleiras também são responsáveis em levar todo o rancho, né, todos os produtos que são necessários para o desenvolvimento da pesca. Até algumas geleiras levam também os apetrechos para essas outras embarcações menores utilizarem. Geralmente, essas capturas, elas são ali na região da da desembocadura do Rio Amazonas e no Amapá. Uma questão super interessante sobre esse tipo de embarcação é que essas embarcações, geralmente, elas vão e voltam às geleiras, e esses piolhos, muitas vezes, ficam pescando constantemente. Muitos pescadores passam muitos meses, 3, 4, 5 meses, sem ver suas famílias, né? Então, há relatos de pescadores que passaram quase um ano nessas áreas, capturando, e não voltaram para a terra. Então, acabam ficando com essa relação muito estreita com os donos das geleiras.
Mas as embarcações que são mais comuns em Abaetetuba são as rabetas horizontais, que localmente a gente chama de rabudo. Então, são essas rabetas que vocês podem ver aqui na imagem, né? Que são horizontais, porque existem algumas embarcações que utilizam rabetas verticais também, né? E os rabudos são esses que têm essa haste, né, da rabeta, que é muito comprida. Então, geralmente, essas canoas motorizadas com as rabetas horizontais são mais comuns, porque elas são mais baratas, né, elas são leves, são fáceis de instalar em embarcações pequenas, né, montarias que só de você colocar esse motor, você acaba trocando de categoria essa embarcação. Elas são leves e são mais baratas a manutenção também. E, além disso, os pescadores relatam que é importante um motor mais leve para que eles possam retirar da embarcação e guardar em casa, porque nas ilhas de Abaetetuba tem muito problema com furto, né? Tem muitos piratas também nessa região das ilhas. Então, ter um motor que eles possam guardar com facilidade também ajuda, e por isso acaba sendo muito utilizado. Essas embarcações não são só utilizadas para pesca, são utilizadas para locomoção também das famílias, das crianças, para ir para as escolas na cidade, porque Abaetetuba, o rio também é uma forma de transporte muito comum, né? As crianças desde muito pequenas já aprendem a manipular os motores das embarcações para o transporte entre as comunidades e das comunidades para Abaetetuba, ou a sede de Abaetetuba, né? Um tema que transversal ao que a gente está conversando, né, a capitaria naval, né, que é super importante em Abaetetuba, muitas embarcações de Belém são fabricadas em Abaetetuba, então os carpinteiros navais de Abaetetuba são muito reconhecidos, né, pela qualidade do seu trabalho. Então, não só fabricam embarcações para navegação fluvial, mas também a navegação marinha. Então, tem uma importância muito grande a capitaria naval no município. Atualmente, se eu não me engano, são 5 estaleiros que têm trabalhado diretamente com a capitaria. Em relação às artes de pesca, nós fizemos um pequeno levantamento de quais seriam as artes de pesca mais utilizadas. Os pescadores, eles relatam que usam mais de um tipo de apetrecho de pesca, dificilmente eles utilizam só um. E o matapi, geralmente, é o mais citado, porque é muito utilizado para pesca de subsistência. Então, eles utilizam principalmente a rede de amalhar e o espinhel, o matapi, rede de amalhar e espinhel. Então, são as categorias que são mais utilizadas. Geralmente, eles usam um pouco de cada, dependendo do período, né, do ano. Eles usam um apetrecho ou outro apetrecho, e o matapi é utilizado o ano todo. Em relação às redes de emalhar, né, você encontra redes de emalhar tanto monofilamento como multifilamento, e elas variam muito em relação ao tamanho, que vai de 15 metros até 5.000 metros. E essas malhas mais comuns de 35, 45 e 60 milímetros, que são as mais citadas pelos pescadores. Então, os pescados que são mais capturados com essas redes, geralmente são a dourada, o filhote, o mandi, e o mapará também é capturado com as redes de emalhar. Além disso, a gente tem a pesca de borqueio ou bloqueio, né, mas comumente chamada de borqueio mesmo na região de Abaetetuba, que também utiliza a rede de amalhar, mas fazendo um cerco, né. Então, é uma pescaria super importante, que ocorre não só
no município de Abaetetuba, mas todo o Baixo Tocantins, né, utiliza essa metodologia de captura, onde vou explicar rapidamente como funciona a pesca de borqueio, porque eu acredito que vocês aí de Bragança nem todos têm um conhecimento sobre isso. Então, geralmente, eles reúnem em turmas, né? Então, fazendo essas grandes turmas. E essas turmas, ela tem um dono, né? Geralmente, é uma pessoa já que tem muito conhecimento da pesca e ele acaba sendo o dono da turma daquela comunidade. E ele que vai ter todo o apetrecho de pesca que vai ser colocado para utilizar na hora do borqueio, né, tanto as redes como as basquetas, tudo que é utilizado no momento da captura. A gente tem o taleiro é um pescador bem experiente que acaba utilizando uma tala, geralmente de 3 metros de comprimento, para identificar o cardume. Então, ele vai colocando a tala na água e sentindo o cardume. Quando o taleiro é um bom taleiro, ele consegue dizer o tamanho médio dos peixes e provavelmente a quantidade em toneladas que tem naquele cardume que ele identificou. Então, é o taleiro que vai dizer se vai ser feito o cerco, né, para capturar aquele cardume ou se não vale a pena todo o esforço. Também a gente tem os trabalhadores de casco, que também são chamados de puxadores, que são eles que vão liberar a rede e depois de ter feito o cerco e fechado a rede, eles que vão puxar a rede para dentro das embarcações. Antes de puxar essa rede, o cardume que é cercado, ele tem em torno de 4 a 6 mergulhadores que vão fechar essa rede por baixo, né, formando praticamente um puçar, né? Funciona muito parecido com a pesca de cerco. Tem a profundidade dessas áreas, elas variam de 3 até 20 metros de profundidade, então os mergulhadores eles têm que ser bastante experientes para poder fazer esse fechamento da rede embaixo, uma vez que a gente não consegue enxergar, né, porque a água é muito turva, na hora do mergulho eles não conseguem enxergar, eles têm que ir tateando a rede para poder fechar. E a gente também tem os carolineiros, né, que fazem as carolinas, que é uma bateção na água para fazer com que o cardume não saia do cerco. Geralmente são crianças, né, de 6 até 14 anos que vão com as suas famílias que fazem esse processo de carolinar, né, que é bater na água para aprisionar mais esse cardume, né, ele acaba ficando recluso mais dentro da rede. E também tem os gauchelos, que não são pescadores que estão totalmente relacionados à pesca mesmo, né? Mas eles chegam, são pessoas da comunidade que acabam chegando e contribuindo na hora de puxar a rede e acabam ganhando um pouco de peixe ali no final. E outro ator também que faz parte desse borqueio de forma mais externa são os marreteiros, né, que eles que vão comprar esse pescado e vão comercializar em Abaetetuba, em Garapé-Mirim e outras cidades da região. Então, aqui a gente vê uma foto de cima, né, verificando o cerco, né, que estão fazendo nos cardumes de Mapará. A gente também tem a pesca de espinhel, que é uma pesca super importante, né? Um tipo de pescaria mais antigo da região, mas tem perdido muito espaço para a pesca com rede, porque os pescadores relatam que o espinhel acaba tendo muito problema com acidentes, né? Então eles acabam se machucando muito, dá muito mais trabalho, porque eles têm que iscar também os espinhéis, então eles acabam trocando muitas vezes o espinhel pela rede de emalhe. Então, a gente está vendo uma substituição a cada vez que a gente avalia um pouco, a gente escuta mais pescadores falando que estão deixando de utilizar o espinhel em detrimento da rede de emalhar.
Então, as principais espécies que são capturadas, geralmente são filhote, dourada, mandi, né? Geralmente são bagres que são capturados. E os pesqueiros de espinhel, geralmente são relacionados mais à Baía do Guarajará e do Marajó, né? Então, ali para frente de Belém, das ilhas de Belém, e já na desembocadura do Rio Pará. Geralmente, eles colocam esses espinhéis na praia-mar e retiram na baixa-mar. Outro apetrecho de pesca que é super importante na região são os matapis, né? Os matapis são utilizados para a captura de camarão de água doce, e eles são utilizados tanto para a pesca de subsistência como a pesca comercial. E a pesca do camarão nessa região é super interessante porque todas as famílias capturam camarão. Todas as famílias ribeirinhas da região capturam camarão, nem que seja para pesca de subsistência. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas se eles são pescadores, e eles falam, não, eu só trabalho com açaí. Mas aí você vê um monte de matapi na casa dele, porque ele pesca para poder alimentar a sua família, né? Então, esses matapis, eu acho que muitos de vocês já conhecem, né, que são essas armadilhas feitas com tala de jupati, e são escadas com babaçu, né? Muitas vezes eles usam também restos de comida, né? Que são enrolados tanto na folha da aninga, como também colocados em saquinhos plásticos e furados para sair esse cheiro e o camarão entrar no matapi. A confecção desses matapis também gera muita renda para muitas famílias, então, porque tem algumas comunidades que são especializadas em confeccionar matapis e acabam comercializando para outras comunidades. Então, também gera uma renda em relação a essa fabricação. Então, geralmente, esses matapis são colocados na última maré do dia, né, na última maré vazante do dia, e retirado ao amanhecer. Geralmente fica em torno de 12 horas na água. Se for retirado poucos camarões, ou se for esperar ainda o marreteiro, né, que é o comprador, né, atravessador desse recurso, vir na comunidade, geralmente eles utilizam esses viveiros aí, embaixo aí um viveiro que eles fazem com de metal, né, todo furado, e colocam um camarão que fica aproximadamente 3 dias. Eles não deixam mais tempo, porque os camarões acabam tendo um processo de canibalismo, acabam comendo uns aos outros aqui, mesmo você alimentando eles. Então, eles ficam aqui dentro em torno de 3 dias até ser comercializado, ou pelo marreteiro, ou levado para a feira. Quando nós perguntamos para os pescadores em relação à safra dos recursos pesqueiros, né, eles indicaram que as capturas geralmente ocorrem entre março e outubro, né, considerando como safra, né. O camarão já tem uma safra ali em maio, junho, a gente sabe que tem camarão o ano todo, mas de maio a junho é quando você tem a maior abundância na captura, né? E essa descrição dos pescadores, de alguma forma, também está muito relacionado ao defeso da região. Veja, ninguém falou que existe uma abundância entre novembro e fevereiro, porque é o período que eles não pescam. Então, eles acabam indicando que seria um período que não há uma boa safra, mas, na verdade, é porque eles não podem capturar durante esse período. A dourada, vocês veem aí, a gente tem o período de safra dela ocorrendo entre julho e outubro, que é o período mais de estiagem, né, período seco, onde ela acaba sendo mais importante nas capturas. Então, em relação aos locais, né, aos pesqueiros que esses pescadores utilizam, isso vai depender muito da autonomia da embarcação, vai depender da espécie-alvo, né, vai depender do período sazonal que a gente esteja. Então, as embarcações que têm uma baixa autonomia, né, principalmente as embarcações, as rabetas, né,
as embarcações à vela. Essas embarcações menores, elas têm uma autonomia em torno de 12 horas de viagem. Então, o pescador, ele sai no amanhecer, faz a captura e retorna para sua casa. Então, ele não fica em nenhum rancho, como a gente vê muitas vezes nas regiões estuarinas, o pescador acaba ficando no rancho. Não. Nesse caso, em Abaetetuba, eles acabam capturando ali próximo às ilhas e retornando para suas residências. Já as embarcações de médio porte, né, a gente já tem um deslocamento dessas embarcações para áreas mais afastadas e acaba essas embarcações ficando de 14 a 20 dias. Isso eu estou falando de embarcações pescadoras, não as geleiras, certo? Então, a gente vê aqui, olha, esse mapa, né, que a gente fez por indicação dos pescadores. Eles indicaram que a pesca durante o ano inteiro é nessa área que está marcada em vermelho, né, aqui na parte externa, aqui da região costeira, né, desde a desembocadura do Rio Amazonas aqui até a fronteira com a Guiana, e aqui na parte mais interna, né, no Rio Pará, ocorrendo aqui nas ilhas de Abaetetuba e nas margens aqui do município. Em relação ao inverno, geralmente de novembro a março, tem muitas embarcações atuando na região interna do Rio Amazonas aqui. Então, eles sobem o Rio Pará e acabam capturando nessa região aqui. E durante o verão, de junho a agosto, essa região em amarelo aqui, olha, na frente de Belém, ali na Baía do Guajará. Então, os pescadores têm relatado muito a questão do declínio das capturas, e eles relacionam muitas vezes esse declínio de captura à usina hidrelétrica, né, que foi construída nos anos 70, e também a implementação de empreendimentos, como a Albras ao Norte também, que tem atrapalhado muito em relação às capturas. Então, eles falam que diminuiu muito a quantidade de pescado depois desses empreendimentos terem sido instalados. É claro que a gente sabe que o volume de pescadores aumentou muito, né, durante esse período, e a pressão pesqueira também aumentou, e isso acabou também influenciando no declínio dessas capturas. Mas a gente sabe que a usina, ela trouxe muitos malefícios, né, principalmente por conta do período reprodutivo das espécies, né, que elas muitas espécies não conseguem subir ao rio e ficam ali no pé da barragem, e acaba que a reprodução declinou durante o tempo. E também tem a questão da poluição, né, em relação aos empreendimentos ali em Barcarena. Também são relatados as embarcações que acabam, né, afugentando muito os animais, né, os peixes, os camarões, por conta dessa movimentação de grandes embarcações, né, que ocorre ali na Vila do Conde. E atualmente a gente tem vários conflitos ocorrendo nessa área justamente por conta disso. Novos empreendimentos têm sido consultados para serem instalados, né, já estão em fase de levantamento, né, para a instalação desses empreendimentos, como o Porto de Abaetetuba, né, que é da Cargill. Então, a Cargill tem, parece que 2 portos que ela quer instalar na região, e outros empreendimentos também estão indo ser instalados, como a usina termoelétrica também em Barcarena, que estão fazendo levantamento em Abaetetuba, que os impactos podem chegar até Abaetetuba. E esse da Cargill, especificamente, tem gerado muitos conflitos pela área que que eles querem instalar esse empreendimento. Então, aqui a gente tem as ilhas de Abaetetuba, né? Então, aqui nessa região aqui da Ilha Xingu, então, próximo da Ilha Capinha, que essa Ilha Capinha aqui fica quase de frente ao porto aqui de Barcarena, né? Então, eles querem implementar bem aqui, né? Então, a Cargill implementar aqui, é um porto para grãos.
e vai gerar grandes impactos na região, né? Principalmente por conta dessa movimentação das embarcações nessa área, né? Você tem muitas comunidades ribeirinhas aqui que vivem basicamente da pesca do camarão, da pesca do mapará, né? E tem embarcações de pouca autonomia que capturam somente nas regiões do entorno. As comunidades já têm reclamado muito da questão da poluição do rio em si. Antigamente eles bebiam água do rio e por conta da Albras ao norte, né, dos rejeitos que tem, acabam saindo e caindo no rio, tem prejudicado muitas comunidades, né? E esses outros empreendimentos, eles podem vir também, vão trazer benefícios, mas vão trazer muitos malefícios para as comunidades pesqueiras. Em relação à comercialização do pescado, a gente tem a comercialização ocorrendo no mercado municipal de peixe de Abaetetuba e na feira também de Abaetetuba. Mas o mercado de peixe é onde se concentra a maior parte do pescado mesmo que é comercializado. Então, são comercializados em torno de 8 a 10 toneladas, que são peixes provenientes tanto dos desembarques como caminhões frigoríficos. Porque, como não são todas as embarcações de Abaetetuba que desembarcam em Abaetetuba, acaba que o mercado não consegue ser totalmente abastecido, né, e as adjacências de Abaetetuba, pelos desembarques que ocorrem ali. Porque as embarcações maiores acabam desembarcando no ver-o-peso. Então, muitas vezes, caminhões frigoríficos vindo de Belém, vindo de outros municípios para poder abastecer Abaetetuba, vindo de Cametá, né? Até de Tucuruí também, já vi tucunaré sendo vendido de Tucuruí na feira, no mercado de Abaetetuba. E nas feiras a gente vê, além de peixe, né, que nem é muito, mas basicamente a gente vê a comercialização de camarão e de mais um monte de coisa que não é pescado, né? A gente vê jacaré sendo comercializado, a gente vê tatu, a gente vê gambá, que esqueci como é que fala aqui no Pará, gambá não me lembro. Gambá, carne, frango, vende de tudo na feira de Abaetetuba. Em relação ao preço, né, que esse preço foi lá em 2018, a gente ia rever agora, mas com a pandemia acabamos não indo reavaliar esses preços. Mas os preços, eles variam muito em relação se o pescador, ele comercializa diretamente na feira ou se ele acaba vendendo para um atravessador, né? Por exemplo, a dourada, se ele vender direto na feira, ele vai vender. Lá em 2018, ele estava vendendo em torno de R$10. Se ele for passar por um atravessador, ele vai vender por 7. Já o camarão, ele consegue variar muito devido à safra. E quando vai vender por atravessador, ele gosta mais de comprar um preço fixo. Então, acaba tendo um problema aí na hora de comercializar. E como durante o período de entre safra, apesar de estar alto o valor, pouco camarão que é capturado, muitas vezes as comunidades acabam vendendo mais barato mesmo, só para não precisar de ir na cidade comercializar. Então, em relação ao fluxo comercial, né, vou falar só os mais importantes aqui. A gente tem a pescada branca, e ela é desembarcada em Abaetetuba, e se ela for vendida para um marreteiro que seja cadastrado na Associação dos Balanceiros e Geleiros de Abaetetuba, ele não chama marreteiro, ele acaba chamando balanceiro, que é aquele cara que vai pesar o pescado e vai comercializar, né? Ele não vai até as comunidades comprar para poder revender, ele acaba comprando ali na hora do desembarque, então ele é chamado de balanceiro. Então, esse balanceiro, ele tanto compra para vender direto para as feiras, pode vender direto para o consumidor final, pode vender direto para o supermercado, ou lá na própria feira, o
próprio pescador pode ir e vender seu pescado. Muitas vezes acontece no pescador ter um familiar que tem uma banca e comercializa ali na feira do peixe também. Já o mapará, né, que vem tanto da pesca da malhadeira como da pesca de borqueio, ele é comercializado no mercado de peixe, muitas vezes pode ser direto para o comerciante lá da feira, do mercado, ou pode ser comercializado por balanceiro, né? Em algumas situações, o balanceiro até vende para o marreteiro, que vai levar para outros municípios, né? Ou para regiões ali próximas, como a Vila de Beja, que faz parte de Abaetetuba, Barcarena, Vila do Conde, para depois ir para o consumidor final. No caso do camarão, não é muito diferente, a gente tem as embarcações que despescam o camarão, levando diretamente para a feira, né, e comercializando, ou através da comercialização do marreteiro. Para camarão, a gente não tem a figura do balanceiro, a gente sempre tem um marreteiro mesmo trabalhando, um atravessador que não é credenciado. E ele vai comprar e vender para os municípios vizinhos, né, ou então os supermercados locais. O camarão, ele é tanto comercializado vivo, né, in natura, como também in natura refrigerado descascado, ele salgado e salgado descascado. Então, existe um beneficiamento em algumas comunidades, principalmente as comunidades mais longe do município, acabam utilizando da salga para esse camarão e também descascando para ter um melhor rendimento no valor desse camarão. Uma questão super interessante, né, sobre o Baixo Tocantins, não só a Abaetetuba, mas todo o Baixo Tocantins, é a existência dos acordos de pesca que tem na região, né? Então, a gestão, né, como no eixo de navegação, vocês também estão trabalhando essa questão do ordenamento pesqueiro, achei interessante a gente falar sobre isso, porque a gestão participativa, né, onde a comunidade vai estar contribuindo com o gerenciamento, quanto mais essa gestão baseada na comunidade, né, ter a comunidade dizendo quais são as principais demandas, qual é o período que realmente tem que deixar o pescado com defeso, ou proibir a utilização de alguma rede, alguma malha, que não esteja na legislação, é importante, ou então para fazer cumprir a legislação que já existe, é super importante. Então, os modelos de gestão que são baseados no governo, né, que são aqueles teocráticos, eles têm uma menor participação da comunidade, ele acaba muitas vezes não sendo de fato utilizado pelas comunidades. Quanto mais a gente tem a comunidade trabalhando para o gerenciamento daquela pescaria, mais fácil aquele gerenciamento ele realmente funcionar. Então, os acordos de pesca, eles acabam ocorrendo dentro desse sistema, né? Então, onde a gente tem o envolvimento do usuário, né, na gestão pesqueira, nas escolhas e nas tomadas de decisão. Então, os acordos de pesca do Baixo Tocantins, se eu não me engano, Cametá é o que tem mais acordos de pesca, eu creio que são mais de 70 acordos de pesca, não sei se todos estão vigorando ainda, e Abaetetuba, ele começou com 11 acordos de pesca, depois só 3 ficaram realmente funcionando, e hoje a gente só tem um acordo de pesca funcionando. Então, os pescadores acabam indicando que falta, né, um estímulo do governo em ajudar na fiscalização dos acordos de pesca, né, porque são muito conflituosos com outras comunidades, muitas vezes, e é difícil manter esses acordos de pesca, né, principalmente com a chegada de pescadores de outras áreas.
Então, gente, é isso que eu queria trazer um pouco hoje. Como eu falei no início, a gente não tem muita informação sobre a pesca em Abaetetuba, principalmente em relação ao quantitativo, né? Quantas embarcações pescam hoje? Quantas embarcações de cada classificação a gente tem pescando? Quanto se pesca dos recursos pesqueiros que desembarcam em Abaetetuba, ou os que são de embarcações de Abaetetuba que desembarcam em Belém, que acaba indo esse volume no quantitativo de Belém, sendo que a embarcação é de Abaetetuba, né? No último boletim de estatística pesqueira que descreve o estado do Pará por município, e por categoria de espécie, a gente tem a piramutaba em primeiro lugar, uma espécie mais capturada, e o mapará em segundo lugar, como uma espécie mais capturada. Para vocês terem uma ideia do quanto o mapará, que é capturado em toda a região do Baixo Tocantins, é importante, né? Então, a gente tem somente uma legislação, né, que é para toda aquela região ali, que eu falei para vocês lá no início, e ela contempla, né, todas as espécies. Então, o defeso da região, né, que é de novembro, de 1º de novembro até 28 de fevereiro, é para todas as espécies da região, né? Então, muito se discute sobre a legislação não ter uma especificidade para algumas espécies, né, e acaba colocando todas as espécies num único saco da legislação. Então é isso, eu vou abrir agora para perguntas e a gente conversar um pouco sobre isso, o que vocês acham sobre essas problemáticas, esses conflitos, né, em relação às implementações desses empreendimentos que têm atrapalhado a pesca e toda a dinâmica pesqueira ali da região. Beleza, Ju, obrigado. Já tem 2 pessoas que levantaram a mão, primeiro o Jonas e depois o John. Jonas? Jonas, você vai fazer a pergunta? Então, John, pode se adiantar, John. Sumiram. Estão travados. Acho que sim. Bom dia a todos. Tá falando agora? Sim, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, professora. Bom dia. Um estudo recente, que a gente fez para um seminário da disciplina de sistema de pesca, essas características que a senhora levantou agora nesse trabalho é bem comum ali naquela região, né, no Baixo Tocantins. Mas a senhora acha que tem alguma coisa que se diferencia, por exemplo, de Cametá ou Igarapé-Mirim, aí sobre essa pesca? Sobre as pescas que são realizadas aí? Não, é muito semelhante à realização das capturas, né, em toda essa região. Assim, eu não posso te dizer com precisão, porque a gente não fez um estudo em toda essa área para te dizer exatamente se sim ou se não. Mas o que a gente escuta muitas vezes dos pescadores é que de Igarapé-Mirim para baixo, né, descendo o Rio Tocantins, você tem mais embarcações que saem para pescar fora, né, não pescam só ali no Rio Tocantins e nas adjacências, desce mais para capturar ali na saída, na desembocadura do Rio Amazonas, ali no Amapá tem algumas embarcações. Já de Cametá, eu desconheço que exista esse deslocamento de embarcações. Ali para cima é Mocajuba, né, Baião. A informação que eu tenho é que eles não se deslocam muito assim para pescar, e principalmente ali na região da desembocadura do Amazonas, que já é bem longe, né? Precisa de embarcações bem grandes, maior autonomia.
O diagnóstico da pesca de 2007, né, que foi feito pela professora Vitória Isaac, ela já aponta todas essas características da região aí do Baixo Tocantins sobre essa características de embarcações de madeira. E eu, fazendo um trabalho sobre a pesca do Mapará, eu vi algumas embarcações que já não eram de madeira, mas, no geral, assim, eu não consigo entender se está tendo essa transição ou não sobre embarcações, se elas estão de madeiras aí. Pelo menos em geral são, né? Mas eu não sei se está tendo essa transição. Mas, por exemplo, quando eu vi vídeos da pesca do Mapará, já tinha algumas embarcações que não eram. O que acontece é que em algumas comunidades eles usam voadeira também, né? Porque, principalmente na hora que abre a pesca do Mapará, você vê todo mundo indo para a pescaria. Né? É um evento que ocorre aqui no Baixo Tocantins, quando abre a pesca do Mapará. Quando abre a pesca, na verdade, abre todas as pescas, mas o Mapará, como ele é mais importante, ele acaba indo na mídia, que é a abertura da pesca no Mapará, mas não é só do Mapará, é de todas as espécies. E aí, como acaba virando um grande evento, quando você vê aquelas fotos, né, das capturas do Mapará, você acaba vendo muita embarcação de metal, as voadeiras ali, porque são das comunidades mesmo. Mas durante o processo de pesca ao longo do ano, você acaba vendo só as embarcações de madeira mesmo atuando. Aí, em relação às mudanças nas embarcações, lá de 2007 para cá, o que a gente tem relatado é que, assim como na região do Salgado, muitas embarcações também têm fibrado as suas urnas para garantir a melhor qualidade do pescado. A última pergunta. Professor, essa produção aí, tem alguma empresa que processa ela? Ou vai tudo para Belém mesmo, aí na região de Abaetetuba? Não tem nenhuma empresa de processamento aqui. Eu acho que vocês podem fazer uma cooperativa aí e começar a comprar peixe para filetar. Vai dar dinheiro. Não falta. Tudo para Belém e para os mercados. Eu desconheço que vá parar, filetar ou fazer posta em alguma indústria nem de Belém. A informação que eu tenho é que vai todos para os mercados. Ju, acho que o que pode acontecer é as pessoas vão lá e compram, né, e levam, né, mas lá mesmo, eu sei que também, por exemplo, Limoeiro do Ajuru, do Mapará, não tem nada lá. O pessoal vem de Belém, de outras comunidades, compra tudo, todo o Mapará e leva para filetar, para fazer tudo o processamento. Mas na região mesmo, não. Lá em Cametá, vendem muito na feira livre, no mercado. É muito grande lá. E aqui em Capanema, você vai lá no Mix, você já encontra, cara. Tem já encontra Mapará para vender. De qual empresa, professor? Não sei. Não, eu não sei vi que tem ainda. que eu vi, mas eu vi uma Mapará vender, mas não fui adiante. Só olha, estou vendendo Mapará aqui. Pois é, porque em Abaetetuba, até o último levantamento que a gente fez, não tinha nem microempresa, porque em Bragança a gente tem aquelas microempresas, né, que faz, tirando o CIF do outro, essas coisas, mas a gente não identificou ninguém fazendo isso. Indo tudo para Belém. Talvez em Belém eles estejam colocando em alguma indústria que eu não sei ainda. Eu não sei, não procurei. Só vi, achei interessante. Poxa, Mapará aqui para vender. Muito legal. E assim a gente bate foto e manda para colega. Próxima vez que eu passar lá, eu juro que eu faço isso. Manda para você. Agora, Jonas, pode fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Novamente, a minha internet acabou. Estou dentro do carro, estou aqui em Abaetuba, estou numa visita técnica. Vou apresentar primeiro. Eu sou o atual coordenador de pesca, na verdade, o primeiro coordenador de pesca, porque a Abaetuba nunca teve um coordenador antes no município. Eu sou o atual coordenador de pesca da Semagre, do município, no caso. E eu não sabia da reunião, fiquei sabendo por uma técnica, por uma engenheira de pesca de Abaetuba, me mandou um link, então estou aqui no carro e estava assistindo vocês aí. E, na verdade, para mim, sobre alguns assuntos que eu consegui abordar, primeiramente da fábrica de filetamento, realmente a gente sente falta disso aqui em Abaetuba. Na verdade, a gente está hoje em um projeto envolvendo toda a Secretaria de Agricultura para ver se a gente consegue uma verba federal para que a gente
monte uma cooperativa que consiga ter. A gente estava até a última semana na Amazon Norte, que é uma fábrica de filetamento lá em Belém, e a gente já teve uma noção mais ou menos de maquinário, pessoal, tratamento, e a gente está trabalhando sobre isso. Outro assunto também que ainda peguei um pouquinho abordado foi a questão das empresas, sobre os benefícios e malefícios dessas empresas. A gente também está bastante empenhado, pessoal, e é importante a gente saber que tem uma instituição também que está preocupada com isso, então ajuda a gente também a pensar fora da caixinha. Era justamente essa. Eu estava ontem no Xingu até o Caripituba, dando uma pesquisada com os pescadores, dando uma olhada no geral, fora do mapa, assim, porque olhar de cima é uma visão, mas olhar das águas, entendeu? De como funciona a pesca. E a gente está muito preocupado porque esse contingente de embarcações, de balsas, que irão embarcar e desembarcar nesse novo porto, isso vai gerar uma problemática para a gente, que a gente tem que pensar nesses pescadores, a gente tem que pensar nos moradores. Beira de costa, que a gente costuma dizer, porque eu sou filho de ribeirinho, minha família ainda mora no interior, e a gente sabe que essas beiras de costas, quando elas recebem muita força de água, presença de marés, a poluição, elas acabam tendo aquele processo de erosão muito mais agressiva do que o normal, do que a natureza acaba provocando. Então a gente está preocupado, a gente está montando um relatório. Essas empresas elas nos procuram quase que toda semana, porque tem aquela questão da contrapartida, né, dos municípios. Então é bom saber que a gente tem uma instituição que a gente pode meio que contar e que a gente pode nos ajudar também nessa preparação do nosso relatório em si, entendeu? Porque a gente está muito preocupado no fator futuro, no fator pescado, né? Hoje eu amanheci no mercado de peixe, até, Juliane, te dizer que no teu último relatório, talvez o nosso contingente de peixes, de desembarque de pescado, ele está talvez dobrado. Tá? Tu me mandou lá, que acabou falando lá entre 8 toneladas, alguma coisa me parece. Então eu te garanto que hoje até eu tomei uma proporção que eu não tinha. Eu acreditava que seria até menos, né? Mas hoje eu fui todas as 3 horas da manhã lá no mercado de peixe e eu acompanhei 3 desembarques de aquelas barcas que a gente costuma dizer, né? Barca uma de 50, tinha uma de 50, uma de 70 e uma de 90 toneladas, que praticamente zerou o frigorífico, a geleira em, sei lá, até 8 da manhã. Então, a gente sabe que o município acaba abrangindo muita coisa, é um município muito forte nisso, na comercialização do pescado, e a gente está... Eu vou até colocar o meu nome em si, eu vou precisar muito de vocês, e o que vocês precisarem contar comigo, com o Fernando, eu tenho certeza que ele vai tá de portas abertas para a gente sentar e conversar, tá? O Fernando é o secretário hoje da secretaria, acho que vocês conhecem, e eu estou disposto, só me coloquem na rodada para a gente sentar e conversar, tá? E prazer vocês, Francisco, é uma honra estar ouvindo um pouquinho e aprendendo. Que bom, Jonas, esse relato é muito importante para nós. Na verdade, isso não é bem uma reunião, era só uma pequena explanação sobre a Abaetetuba para os alunos da UFPA do Campus Bragança, né, para falar um pouquinho sobre a nossa realidade, nossas dificuldades. E se você puder deixar seu contato aí no chat para a gente conversar mais, né? Eu sou professora do campus Abaetetuba, nós temos outros professores que também podem contribuir, a gente tem um curso para dar sobre beneficiamento do pescado, que era para ser ministrado em Abaetetuba, mas a gente não conseguiu fechar a parceria, e estamos indo para Igarapé-Mirim, mas talvez a gente retome essa parceria aí. Eu acho que a gente tem muito que conversar aí sobre as iniciativas, tá? Se você puder deixar seu contato, aí eu falo contigo, a gente fala melhor. Eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir com você. Perfeito, estou no guarda, pessoal, fique tranquilo. Coloca aí para mim o contato, por favor. Tá, acho que te mandei lá no chat já. Já tá, o e-mail e o celular dele já estão aqui no chat. Muito bom isso, né? A gente poder aproximar as pessoas, né? Mas o objetivo aí, né, que não era o que a gente queria, assim, não era o esperado, e a gente está conseguindo, né?
Só reforçando o que a Juliane falou, né? Eu sou professor, eu e o professor Eduardo, que estamos aqui na sala, nós somos professor da Engenharia de Pesca em Bragança, e a gente tem uma disciplina chamada estágio supervisionado obrigatório. E pelo motivo da gente estar em pandemia, a gente não pode ter essa disciplina presencialmente. Então, a gente está fazendo uma rodada de palestras, e uma das convidadas é a professora Juliane, que já foi aluna nossa aqui em Bragança, e hoje ela é professora do IF em Abaetetuba. Então, não é uma reunião, é um bate-papo, assim, mas muito bom que você esteja participando. Beleza? Os inscritos agora é a Vitória, depois Rosália e depois Eduardo. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a Ju pela apresentação, muito boa, apesar de que eu não pude ficar 100%, né, atenta, mas eu já tenho uma certa familiaridade com o arquivo que ela apresentou. Nós estivemos juntas elaborando, né, essa pesquisa em 2018, se eu não me engano, né, Ju? Isso. E a gente fez alguns apontamentos. Essa pesquisa, ela iniciou com uma demanda de uma empresa que não é a Cargill, né, a Cevital, para a construção de um terminal de uso privado, um porto na região, né, de Barcarena e Abaetetuba. E aí a gente foi conversando com a empresa e foi solicitado esse estudo, né? E aí eu vi na sua apresentação, Ju, algo que é muito interessante, que é a comunidade pesqueira mobilizada contra a criação desses portos, né? Com cartazes, com tudo mais. Então, levando isso para o âmbito do licenciamento ambiental, esse momento é um momento muito importante para as comunidades pesqueiras, né? Porque nós temos um processo rodando, né, na SEMA, que é um processo de estudo de impacto ambiental, considerando a construção desses portos de uso privado aí nessa região, né, de Barcarena e Abaetetuba. E são regiões consideradas que possuem uma pesca, uma comunidade pesqueira, uma atividade pesqueira muito forte. E então nós temos aí um embate, né, de empresas que são muito grandes, né, tentando entrar nessa área, e nós temos uma comunidade pesqueira tradicional, né, que são ribeirinhos, que moram na beira do rio, que diariamente tiram seu sustento dali. Então, nós temos esse momento aí do estudo e da atividade pesqueira querendo ser continuada. E aí, frente a isso, nós temos a situação de que a Cargill, a Cevital, são empresas internacionais, são empresas muito grandes, e visivelmente verificamos que essas empresas e as organizações públicas têm interesse que elas entrem, né? Então, nós vemos uma mobilização quando a gente enviou o relatório para a SEMA, com 3 meses já foi aprovado, né? Então, no âmbito de um licenciamento federal ou estadual, 3 meses, a pessoa lá da SEMA nem teria lido, né? Então, significa que eles têm interesse de levar isso para frente. Além disso, nesse relatório que a gente fez, a gente solicitou um projeto para ir, que seria de um monitoramento da pesca, considerando todas as questões, né, que a gente já colocou aqui. E, atualmente, tem uma empresa, né, fazendo esse monitoramento de forma... não é da forma ideal, mas existe um monitoramento da pesca. Então, a gente vê essa mobilização da empresa querendo entrar, e a gente vê esse embate do pescador, né, toda essa questão. Então, nesse exato momento que a comunidade pesqueira tem que se unir, né? É nesse exato momento que a comunidade pesqueira está vendo que não existe, vai entrar. A empresa vai dar, se ela quer, né, devido às questões ambientais, devido à questão do Estado estar proporcionando ela entrar, vários outros fatores, devido à logística de escoamento ser melhor, né, os portos aí ter um calado maior e tudo mais. Então, para a empresa é interessante, então, tecnicamente, ela vai conseguir entrar. Então, é nesse momento que a comunidade pesqueira precisa se juntar para verificar o que ela pode tirar de benefício desses portos estarem entrando nessa comunidade.
né? Porque o que acontece muito no âmbito do licenciamento federal é a empresa chama para aquelas reuniões públicas, a empresa chama para conversar com a colônia de pesca, a empresa chama para interagir com a empresa, a população, e pouquíssimas pessoas frequentam essas atividades, né, essas audiências públicas, e quando frequentam, elas não têm um norte, né? Você chamar um pescador para uma audiência pública é diferente de você chamar um professor, alguém que entenda de direito ambiental, alguma coisa assim. Então, eles não sabem o que precisam, ou eles não sabem como pedir, como mostrar, como dizer, olha, isso vai impactar de certa forma. Então, considerando que nós temos várias pessoas formando aqui, seria interessantíssimo se, vinculado a uma colônia de pesca, vinculado a uma associação pesqueira, nessa região onde vai acontecer a implantação desses projetos, desses grandes projetos de empreendimento de arquitetura, etc., fosse verificado a possibilidade da academia, né, junto ao IFPA, junto à colônia, junto às associações, estarem realizando um monitoramento, um acompanhamento sistemático dessa pesca, dessa região, para que quando o monitoramento da Cargill, da Cevital estarem prontos, a Baitetuba, a Barcarena, possa dizer, olha, vocês disseram que não tem pesca aqui, ou que a pesca é fraca, mas a gente tem a contraprova, né? Então, para não ser o pescador dizendo, não, eu pesco, só ser usado a palavra do pescador, não. Existir um documento que comprove que a pesca é forte, existem mais de 5 mil pescadores, existe uma colônia de pesca organizada e existe um processo já tradicional, né, sendo passado de geração em geração. Então, nesse sentido, essa organização comunitária iria facilitar toda o atendimento de demanda, né, frente ao licenciamento ambiental desses órgãos, né, desses projetos, né. Então, basicamente uma dica que eu tenho, né. Acho que hoje a gente consegue encontrar vários editais muito facilmente tem o edital da Boticário, tem edital da própria Petrobras, inclusive, para questões socioambientais. Então, por que não juntar esses alunos que estão saindo agora da academia e escrever um projeto, né, junto com a professora Juliane, junto com o professor Carlos, né, professor Eduardo, para realização de um monitoramento nessas áreas, a fim de, né, prevenir esse licenciamento ambiental que vai mais lá na frente estar implantando, estar operando nessas áreas aí de Barcarena e Abaetetuba. É uma ideia, creio que é possível e é viável, né? Se não junto a um edital, mas por que não juntar com a colônia de pesca, né? Na última vez que a gente foi, se eu não me engano, estava escrito cerca de 5 mil pescadores nessa colônia de pesca. Então, se desses 5 mil, 2 mil são ativos, são 2 mil pessoas que estão gerando, né, um pagamento mensal. Então, por que não conversar com a colônia de pesca? Essa demanda de uma empresa de filetagem para ir é uma demanda que pode ser inserida, sim, no âmbito do licenciamento ambiental. Tanto empresa de filetagem, doação de combustível, cesta básica, construção de colônia de pesca, tudo você consegue inserir, se você provar que isso irá melhorar a vida desses pescadores com a chegada de uma empresa, né, desse porte, construção de um porto desse porte numa área que é considerada área de pesca. E era isso. Beleza. Ju, alguma coisa? Oi? Podemos passar Não, a professora foi bem completa na colocação dela. Uhum. Então, Rosália?
Bem, bom dia, né? Eu já tinha me apresentado antes. Eu sou professora Rosália aqui da UFRA e a gente, primeiramente, parabenizar a Juliane, né, pela apresentação. Eu sei a dificuldade que é de gerar informações, né, e principalmente ali que a última informação gerada de forma publicada e com volume de informação foi pelo Provásia, isso ainda no ano de 2004, né, isso bem, a gente está com um gap aí muito grande de informações. Então, eu tive a oportunidade, agora desde o ano passado, que a gente tem ido a Abaetetuba e Barcarena fazer um trabalho, e eu acho assim que a gente tem que... A Abaetetuba tem uma grande importância nessa distribuição do pescado, né? Ela é um polo, digamos assim, de distribuição. Uma coisa que eu achei muito interessante, né, é que o pescado dá uma volta, né? O pescado, às vezes... o pescador de Abaetetuba desembarca no Ver-o-Peso, mas volta para Abaetetuba de carro, entendeu? E aí esse preço, a gente fez também essa questão do preço, né? Viu a parte econômica todinha, e aí esse preço triplica por dar uma volta, né? Um passeio, porque isso não poderia ser desembarcado propriamente em Abaetetuba. Outra coisa muito interessante que eu vi é as condições de higiene das feiras e do mercado. Abaetetuba, gelo é luxo, né? O pescado é vendido de uma forma que, assim, fora completamente da legislação. Eu até conversei com a pessoa responsável pelo mercado, isso tem que ser revisto imediatamente, é um volume de pescado muito grande lá sendo comercializado, mas com uma qualidade que deixa muito a desejar, né? Então, é exposto, é muito sujo, né? Eu tive durante todo esse período da pandemia lá, ninguém respeitava o uso de máscara também era luxo lá, né? Até pensei, de repente, eu pensei assim, o pessoal que está vendendo máscara aqui em Abaetetuba está tendo prejuízo, né? Porque ninguém usava máscara. Então, outra coisa que é uma complexidade maior, e aí ressaltando a fala aí da Victória, né? Que ela falou, a Victória, né? Todos esses empreendimentos que estão lá, eu acho que tanto a Abaetetuba como a Barcarena deixam de aproveitar uma grande oportunidade pelo fato de nós não termos informação. Não é que o próprio pescador tenha dificuldade na informação. Eu deixei 3 ofícios na colônia de Abaetetuba, fui várias vezes, entendeu? E eu não conseguia, a não ser por telefone, conversar com o presidente. Ou seja, eles têm uma resistência de dar informação. Por quê? Porque é uma economia totalmente informal e que, infelizmente, é tudo gerado em cima do seguro-defeso. Esse volume de número de pescadores, de 9 mil e pouco, que é o que está registrado, e que agora já teve uma redução. Quando você pega o seguro-defeso de 2000, que você teve um montante muito maior, agora de 2001 diminuiu, porque houve outras exigências, como prova de vida, por exemplo, e você vê que não é esse quantitativo. E o que me deixou mais triste, quando eu fui para a própria comunidade pesqueira, o real pescador, aquele que realmente vive da pesca e da extração do açaí, mas se ele tem um período que ele vive da pesca, muitos deles não recebem o seguro-defeso. Ou seja, esse seguro-defeso está indo para a mão de pessoas que não são pescadores. Só para você ter ideia, quando a gente mexeu nos dados do seguro-defeso, 80% do endereço do pescador é na própria colônia. Por que esse pescador não deu o endereço realmente dele? Né? Porque quando o pescador é da ilha lá X, ele diz qual é o nome da ilha dele, e a gente foi atrás dele. Mas quando o pescador declara que o endereço dele é a própria colônia, e aí é um montante muito grande, alguma coisa tem errado. Quando nós fomos entrevistar o pescador na própria colônia de Barcarena, era notório, quando chegava nas perguntas específicas de pesca, eles não sabiam responder, porque eles não eram pescador. Tinha pescadora lá que a unha dela dava quase 5 centímetros de unha pintada, salto alto. Ela não tinha nada a ver, não que uma pescadora não possa, né, estar bela e maravilhosa, mas ela não tinha nada a ver com o pescador. E ela estava lá recebendo seguro-defeso.
Então, essa informalidade na atividade, que tanto as colônias como as representações, como a Juliane falou, eu fiquei surpresa, mais de 10 representações de pescador. E, na realidade, ao meu ver, virou um grande negócio, porque tem todas essas empresas que estão lá, né, que vão receber cada vez mais indenizações. A cada acidente que tem as indenizações que recebe. E, na realidade, ninguém está preocupado com aquele pescador que vive realmente da pesca, porque esse não está recebendo seguro-defeso e ele não está recebendo nenhuma dessas indenizações que as empresas estão dando. Isso sim é um problema, devido à informalidade. E tem algum grupo de pessoas que não tem interesse que essas informações ficam públicas, porque muita gente vai deixar de receber que não é pescador. Então, isso é um problema. É uma atividade que gera muita renda. É tanto que meus alunos que estavam comigo disseram assim, professora, eu vou virar balanceiro. O balanceiro, ele ganha de 4% a 6% do montante que ele comercializa. E aí, quando tu vai para a escolaridade, que a gente também fez o perfil socioeconômico, a maioria desses pescadores tem mau ensino fundamental. Então, eles realmente não vão ser aproveitados nessa nova frente de mercado que está sendo aberta por esses portos, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo deixados de fora de receber tanto seguro-defeso como as indenizações das empresas. E aí o pescador real fica de fora. Então, eu quando vejo 9 mil pescadores e você chega na beira e você vê um monte de geleira, você não vê um grande volume de desembarque porque está desembarcando fora, então, o pequeno, eu sei que ele não está sendo reconhecido. Então, isso daí, a gente realmente tem que mostrar e se tem que se valorizar, que se valorize realmente o pescador e não uma grande máfia que existe porque vai gerar tanto renda em cima do seguro-defeso como em cima de indenização dessas empresas. Eu sei que isso é um grande dilema para a gente, né, como resolver a questão do social, com desenvolvimento na região, mas isso não pode deixar de ver que a região se desenvolve porque gera muito emprego, né? Tem muito emprego sendo gerado. E eu digo mais, o consumo de pescado que é gerado por esse aumento de emprego de pessoas, também essas empresas consomem pescado. Então, a gente conseguiu quantificar quanto que vai de pescado para cada empresa dessa, para cada restaurante. Então, é um volume de pescado muito grande e que isso ele vem a somar. Agora, é óbvio que a gente tem que trabalhar essas questões ambientais e sociais, principalmente porque o real pescador, ele não está sendo beneficiado. E aí, assim que a gente vai publicar isso, né? A gente está essa semana e a outra com as audiências, mas isso vai ser publicado, e aí eu digo, tem muita coisa para ser feita lá, viu, Ju? Você tem muito trabalho aí pela frente, não só o monitoramento, mas também que, pena que o responsável pela CEMAG saiu, mas o trabalho tem que ser feito com esse pescador, para ele ter consciência do papel dele, é um trabalho de educação também. Eles não têm educação, têm baixa escolaridade, e eles são muito humildes e não sabem real o papel dele. Então, tem muita gente se aproveitando dessa situação, infelizmente. Tá? Era essa contribuição, Juliane e Francisco, que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigada. Obrigada, professora Rosália. Eu acho que é um trabalhão que nós vamos ter, eu espero poder contar e a gente unir forças, né? O professor Carlos está querendo trabalhar lá nessa área, junto com um aluno dele, e eu acho que a gente pode unir forças e pensar em projetos, em questões para a gente estar levantando lá em Abaetetuba. Podem contar comigo, né, para a gente pensar junto e colocar as coisas para funcionar. E essa questão, né, que a senhora levantou sobre as colônias, né, é uma questão que realmente não é só de Abaetetuba, né, é uma questão que acho que nacional, da dificuldade que a gente tem de ter informação. A gente vai nas colônias de pesca, nem informatizadas são, em pleno 2021, né, poucas colônias têm os dados informatizados, justamente, né, para acabar dificultando um pouco a fiscalização, a informação chegar. E
Na verdade, a gente tem que... O que acontece muitas vezes que quando a gente chega nas colônias, nos sindicatos, eles esperam muito o que a gente tem para oferecer de retorno, né? Então, seja pelo instituto, seja pela universidade, ou seja por alguma consultoria, sempre esperando um retorno, geralmente uma questão financeira para compra de alguma coisa para doação, sempre tem esse questionamento, né? Sempre é dinheiro envolvido logo de cara, né? Não a preocupação com a gente fazer os levantamentos, ver quais são as demandas das comunidades, que são muitas, né? Então falta muito isso. E os pescadores, como a senhora bem colocou, aqueles pescadores, principalmente os que estão mais longe da sede do município, são aqueles que são mais prejudicados ainda, né? Que nem muitas vezes estão sabendo de todas as questões que estão ocorrendo e que vão vir a impactar, né, toda a pesca, a dinâmica pesqueira ali na região. Beleza. Professor Eduardo? Obrigado, Carlos. Oi, Ju, mais uma vez, parabéns. Já te conheço de vários trabalhos. Eu fico muito contente de ver falando aí. Feliz da vida. Ju, na verdade, eu quero conversar aqui dirigido aos alunos que estão saindo do curso de pesca agora. E que você me ajude, você que vai dar o norte aí. A primeira coisa é com relação à construção desse porto, lá em Barcarena, né? Já começou a construção? Ainda não, ainda está uma briga, né? Está um conflito muito grande ali ainda sobre essa construção, né? As comunidades, elas não aceitam isso. A RIMA tá para SEMAS, eles tinham suspendido para fazer algumas reuniões ainda nas comunidades para discutir mais essa questão, porque esse Porto da Cagil é um de um monte de empreendimento que vai ser colocado lá. São mais de 10 empreendimentos, eu não sei se a professora Rosália tem o número exato, eu acho que são 12 empreendimentos que estão listados para serem implementados lá. Então, é claro, uns de mais impacto, outros de menos impacto, porque, por exemplo, a termoelétrica vai ter um impacto, mas não vai ser tão grande como o Porto da Cagil. E a Cagil vai ter 2 portos, né? Não é só um, são 2. É um lá e, se eu não me engano, um em Ponta de Pedras. Então, ela vai ser muito impactada ali. Eu te pergunto isso porque em janeiro desse ano, há quase 6 meses, nós fomos procurados aqui, né, por uma das pessoas que estavam participando da licitação, né? E perguntando a possibilidade de nós trabalharmos com eles juntos, né? E pediram para eu mandar relação de o que a gente poderia fazer com relação à pesca, né? Para fazer um estudo de impacto, estudo de impacto ambiental da instalação do porto, né? Na pesca da região. E estava só no projeto, ele fez, professor, daqui a uma semana eu lhe dou uma resposta se a gente vai para fazer ou não. E eu, tá bom. E eu já estava pensando em colocar alunos para trabalhar, para fazer esse estudo, o estudo de impacto ambiental, e com relação à pesca. Aí passou uma semana, passou 2, aí eu entrei em contato com uma pessoa, um pessoal lá do Paraná, né? E só, até agora a gente não sabe nada, mas logo que eu souber de alguma coisa, eu te digo. E nunca houve retorno. Nunca houve retorno. Então, então eles não ganharam a licitação, outro pessoal ganhou, né? E estamos esperando isso aí. Eu não sei, eu quero saber se já começou a construir, então eles perderam a licitação, ou então passaram por cima da gente e arrumaram outra pessoa para fazer. E fazer um negócio bem sério, falar do impacto ambiental que ia ter, né? O impacto na pesca. Sim. E nunca responderam. Isso aí. Mas você está dizendo... Porque, na verdade, o que tem que... Eu vejo, ao meu ver, o que a gente vai ter que fazer é bons estudos, um bom planejamento e trazer também algum benefício para as comunidades, né? De alguma forma, pensar o que a comunidade ela pode tentar ganhar com isso, porque dificilmente, vamos ser bem realistas, né? Dificilmente a gente consegue barrar um projeto desse tamanho. Não, mas não era para barrar o projeto. Não, eu estou falando no sentido assim, que é o que as comunidades anseiam. Sim.
Isso, as comunidades esperam que esse projeto não saia do papel, mas esse é um processo que é muito difícil de acontecer. É quase impossível, né? né? De ser barrado. Se não tiver uma força política muito forte em cima disso, e eu estou falando força política federal, coisas grandes mesmo, para barrar, e olhe lá, e é isso que muitas vezes é difícil, né, de convergir o entendimento, que a comunidade, ela quer que barre, ela não quer discutir o que eu posso ganhar, como é que pode ser menos impactado, ela quer que não ocorra, né? E a comunidade tem total motivação para pensar dessa forma. Só que nós sabemos que no Brasil as coisas não funcionam dessa forma. É verdade. E esse empreendimento, pelo tamanho que ele é e pela quantidade de político envolvido e pelo volume, né, financeiro que é envolvido, ela vai sair em algum momento. Ela vai ser embarrada aqui, embarrada ali, até que um dia ela sai. Não, é bom, você tá esclarecendo, tirando uma dúvida que eu tinha grande, porque na época foi uma correria, foi no começo do ano, primeiros quinzena do mês de janeiro, e era e-mail, era mensagem do WhatsApp, assim, se eu fosse no banheiro, não voltasse 1 trilhão de mensagens para mim, eu respondendo, né? E começou, vamos montar uma equipe aqui, de repente, você tem que saber o impacto na pesca, você tem que fazer um estudo, tem que ir lá mas é perto daqui de Bragança, não é perto aqui de Bragança, na verdade o Pará é enorme, então estou do outro lado do Pará, eu vou ter que ir para lá, fazer um estudo, levar um pessoal, você tem pessoal fazer isso? Temos, né? E de repente sumiram, não falaram mais nada, só ou passaram a perna na gente, ou então perderam para alguma coisa, ou então não apareceu ainda. Mas você está me esclarecendo aí. Uma outra colocação que eu queria fazer, aí já é para o pessoal do ESO. Gente, há um bom tempo atrás, eu conversando com o professor Marco Brabo, vocês conhecem muito bem, todos vocês, né? Estávamos vendo uma maneira, como poderíamos fazer para melhorar essa pescaria de cerco, né, do Mapará, né? E aí eu comecei olhando a pescaria, a primeira coisa que eu vi foi essa atividade de mergulhadores, né, que é uma atividade altamente perigosa, tá? A pessoa mergulhando, pode se enganchar, ficar lá por baixo, inclusive existe casos de mergulhador que ficou lá por baixo, enganchou, se trouxeram depois do corpo. E com relação a isso, na minha conversa com o Marcos, eu disse, por que não se usa uma estalinga, como se usa na pesca de cerco mundialmente? A pesca de cerco é uma pescaria que ninguém mergulha, né? Isso é uma atividade de mergulho, é uma atividade característica daqui. Sim. Essa é uma pescaria de cerco, sim. Isso é uma pescaria de cerco. E isso pode ser feito no fechamento do bolso inferior, você também com a calingazinha, tá? E isso é uma atividade de engenheiro de pesca. Sim. Então, professor, na verdade, é tanta coisa que eu acabei esquecendo de falar um pouco sobre isso, né? Existem algumas comunidades que já têm utilizado o fechamento dessa forma, utilizando cabo de aço. Sim. Só que não é uma metodologia que é bem vista pelas comunidades. Porque você aumenta tanta tecnologia ali, nesse processo, que você tira muita gente da pesca. Tira muitos pescadores que vão puxar rede, os mergulhadores, o pessoal que faz as carolinas lá, calorineiros que saem batendo, porque você vai fechar rápido o saco e não vai precisar de ninguém bater na água para tentar segurar o cardume. E aí, o que acontece? O que eles relatam é que o dono dos apetrechos, né, que eles chamam de dono da turma, ele acaba ficando com todo o dinheiro. Então, aí você sai de uma pescaria mais artesanal e entra numa questão mais empresarial e tem todo um conflito em cima disso. Não é falta de tecnologia, é uma questão do conflito da pesca em relação à discussão em cima da sustentabilidade dessa metodologia, né? Porque o Mapará, quando encontra o cardume, sim, é muito fácil você cercar. Sim. E utilizando essa metodologia utilizando o cabo de aço, igual na pesca com traineira, por exemplo, eles podem cercar
qualquer cardume. Eles não vão mais escolher cardume para cercar, vão cercar tudo. E tem cardumes de peixes pequenos, porque o taleiro que vai escolhendo o cardume, ele diz qual é o tamanho médio daquele, ele consegue dizer, não sei como ele faz isso, mas ele consegue dizer mais ou menos o tamanho médio daqueles peixes ali. E aí, quando os peixes são muito pequenos, ele descarta aquele cardume. E aí, porque não vale a pena o esforço. Mas se você utiliza uma metodologia como essa que o senhor colocou, aí eles vão sair cercando tudo. Mas Essa veja é a só, discussão também. veja só, a função do taleiro não vai deixar de existir. E Sim, existe não. também, não é taleiro, mas existe também na pesca industrial. O Sim. cara que disse que vale a pena não cercar aquele cardume. Isso não é só uma atividade de Abaetetuba. Isso mundialmente existe. O que vai te tirar realmente seria a atividade do mergulhador, né? Que, inclusive, é uma coisa perigosa. Sim. O grande problema, Ju, o que eu vi só era isso, porque ninguém quer pegar peixe pequeno demais. Coisas do maparafifite, que o pessoal consome aí, não é esse nome, né? Fifite. Sim, né? Fifi. Fifite, sei lá o nome dessa graça, um negócio assim aí. Né? Então, ninguém quer tirar o emprego das pessoas, quer facilitar o processo. Né? Sim. Entende? Eu entendo a sua colocação, mas aí tem toda uma questão de tradição e conflitos locais que tem que ser avaliado, né? Aí tem que ter uma questão, eu acho que de a gente discutir com as comunidades onde é que está o principal gargalo e tentar solucionar essas questões. Porque os mergulhadores, eles não são muitos, né? Geralmente eles são em torno de 6 mergulhadores, quando o cerco é muito grande. Sim. E não seria um impacto tão grande, né? Mas porque, veja só, Ju, veja só. Você está fazendo... eu acho legal essa discussão, que você está levantando a visão do local e eu estou levantando a visão profissional. Sim. A partir do momento que você faz um cerco mais rápido, tá? O estresse do pescado é menor. Consequentemente, o valor da carne é maior. O peixe tem mais valor. Você entende? O pescado, que se estressa menos, ele se estraga mais lentamente. Sim. Né? Então, há uma perda menor do pescado. Seria uma maneira de você contribuir, tá, com a comunidade. É claro que algumas pessoas vão ter que mudar, porque as coisas mudam. A vida muda. Sim. Né? Quando eu estudava na Rural de Pernambuco, se estudava navegação astronômica. Hoje em dia ninguém sabe nem o que é navegação astronômica. Eu não posso continuar seguindo, porque tradicionalmente se fez isso, continua da mesma maneira. Eu tenho que procurar evolução, porque a gente vive de concorrência. Sim. Né? E inclusive, para você dar um leque maior de opção de escoamento do pescado. Eu te falei que estavam vendendo pescado aqui no Mix, tu ficou surpresa. Sim. Né? Então, é uma maneira de você, como gestora, quer dizer, no caso você é professora, desculpa, né? Mas os gestores e o pessoal que está saindo agora, que está cheio de carta na manga e força para trabalhar, de ir adiante, né? E mostrar que podemos melhorar, sim, alguma coisa. A gente não pode ficar estagnado. Entende? Sim. É isso que eu estou falando, só em relação a isso aí. Beleza? Eu concordo totalmente. Eu só estou colocando mais a questão que em relação à tradição, muitas vezes, aqui na região de Abaetetuba, né, acho que no Baixo Tocantins todo, você tem essa questão da tradição muito forte, e aí eu acho que para a gente inserir a tecnologia, ou aperfeiçoar uma tecnologia que já tem, a gente tem que discutir um pouco com a comunidade também, e a gente mostrar os benefícios dessas novas metodologias, porque a gente sabe, quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, que já tem toda uma questão em cima daquela pescaria, é bem complexo. E olha que a gente está falando de uma pescaria que ela foi introduzida no século XVII aqui. Né? A pesca de borqueio, ela veio para cá, para o Baixo Tocantins, né, pelo navegador Pedro Teixeira, no século XVII. Então, desde daquele tempo, você tem uma pescaria muito semelhante. É claro que antes você tinha as redes trançadas de algodão,
e outros materiais vegetais. Hoje a gente tem as de nave e de outros produtos. Mas é uma pescaria tradicional, muito antiga daqui da região. Então, a gente tem que trabalhar com o saber da comunidade, entender qual é o processo e pensar em novas tecnologias, como o senhor mesmo colocou, para melhorar as metodologias, melhorar a qualidade do pescado. Não, tudo bem, eu estou lendo aqui o chat aqui de Rosália falando, o John botou aí embaixo também. Não, tudo bem, não sou eu que vou fazer isso, nem eu vou buscar fazer, só estou dando uma luz aí, mas por mim não faz diferença. Entende? Faz diferença nenhuma. Mas é legal, a gente precisa estudar. Assim, eu vim para Abaetetuba, né, em 2017, né, final de 2016, mas estabeleci em 2017, mesmo comecei a dar aula, e 1 ano e pouco depois eu saí para terminar o doutorado, né, então eu não consegui ter muito tempo. Aí, quando eu voltei, 2 meses depois veio a pandemia, né? Eita. Então, eu não consegui trabalhar muito ainda e ir muito nas comunidades, saber muito sobre essas questões que a gente precisa entender para a gente poder lançar novas tecnologias, lançar informações novas para eles, para a gente conseguir, não só para pesca no Mapará, e várias outras pescarias, a gente tem muita coisa. Estou trabalhando agora com a pesca do camarão, né? Tem um aluno meu que está trabalhando com avaliação de estoque, e a coisa não está boa, camarão também não. E aí a gente tem que, trabalho de formiguinha, né? Por isso que eu falo que nós temos que unir e trabalhar nessa região aí que é muito carente de informação. Isso aí. Isso aí mesmo. Beleza. Vitória, você tinha levantado a mão, você quer se pronunciar? Não, professora, mais para o professor Carlos Eduardo fez a pergunta de como estava o processo de licenciamento dessas obras lá em Abaetetuba e Barcarena, né? Se estava em fase de instalação, ainda não está em fase de instalação. Provavelmente o senhor foi procurado por alguma empresa a fim de iniciar algum monitoramento, né? Antes da instalação, é feito os projetos que foram indicados no estudo de impacto ambiental, e aí um dos projetos indicados para a Cevital, que foi a gente que indicou, foi o monitoramento da pesca, que está sendo realizado, se eu não me engano, por uma empresa chamada UP. Como o nome? Uma empresa chamada UP Ambiental. Eu não lembro que é esse nome. Eu falo direto com... Eu estou trabalhando para a Selba, da termoelétrica. Não, eu não lembro o nome. Na verdade, eu nem sei o nome. Quem foi a gerente que me procurou, se ela falou algum momento o nome, mas eu não lembro. Eu peguei só o e-mail dela. Eu posso até olhar depois aqui, mas eu acho que não era esse, não era UP, não. Então perderam. Mas esse não é da Cargill, não. Esse é lá em Barcarena mesmo. Eles estão fazendo um levantamento em Abaetetuba, mas o empreendimento é em Barcarena, né? Esse da Selba. Então, são várias empresas, né? Tem a Cevital, tem a Cargill, tem essa que eu nem sabia, né? E nenhuma está instalando o porto, né? Tá em fase de organização de projetos para atender a SEMA, né? Alguns projetos foram sugeridos e outros não. Para a empresa Cevital, a pesca foi sugerida, né? O monitoramento da pesca. E aí eu não sei como é que vai ser daqui para frente para as outras empresas, se eles vão exigir das outras empresas também ou só da Cevital, não sei como entendi. Mas saiu o estudo de impacto ambiental dessas empresas, já foi aprovado, né? Já está ok. A SEMA considerou que está ok os impactos que eles enumeraram e está ok os projetos que eles vão estar realizando nas comunidades, né, como forma de mitigar e compensar os impactos que serão causados pela plantação. Mas eles ainda não estão em fase de licenciamento de instalação. Eles ainda não estão nessa fase, não. Não, obrigado, valeu, Vitória. Realmente não estava sabendo como estava na situação. Valeu, muito obrigado. Acompanhar também esses processos junto ao site da SEMAS. Tem um link lá, e aí a gente consegue ir baixando. Faz bastante tempo que eu não faço esse acompanhamento, né? Mas é interessante se fazer até para saber, né? Em que momento vai ser, pode ser que seja chamado, né? A universidade, as empresas.
Tá, beleza. Beleza, Vai. pessoal. Mais algum questionamento? Ju, eu não sei se você leu da Aldenice, está no chat lá, que ela também é de Abaetetuba, da parte de aquicultura. Ela deixou uma mensagem aí no chat. Você quer que eu leia ou você lê? Fica a seu critério. Não, eu vou ler resumidamente, que ela colocou um negócio grandão. Bom dia, Denise, minha colega de trabalho. A professora Denise trabalha comigo lá no campus, no curso de pesca e de aquicultura, uma parceirona. E atualmente saiu um edital, na verdade, de Meninas da Ciência, do IFPA, né, como um todo. E ela, com o professor Augusto, ganharam o edital. E um dos trabalhos que eles vão estar fazendo agora é a avaliação e os efeitos genotóxicos causados pela contaminação ambiental dos efluentes industriais em Barcarena e Abaetetuba. É um projeto super importante, né, para a gente entender melhor sobre esses efeitos, né, que esses compostos químicos estão causando, né, nos recursos pesqueiros. Beleza, Ju. Beleza. Mais alguém, pessoal? Algum questionamento? Se não, a gente agradece muito, professora Juliane, né, por essa excelente palestra. Com certeza a gente sabia que ia ter boas discussões aí, né, não só pelo tema, mas também pela pessoa que você é, né, então a gente agradece muito a sua presença. Obrigada, gente, é uma satisfação estar aqui, depois de ter sido graduada por essa faculdade, que eu tanto tenho orgulho de dizer para todo mundo onde eu me formei. Eu agradeço muito o convite. Sempre estarei aí, caso precisem. Eu vou bater aí, viu, Ju? Pode vir. Vou bater aí. Pode vir, vamos fazer projeto junto, vamos navegar